Tá, contexto rápido para vocês então, só para explicar. Quando a gente abriu a empresa, inicialmente a ideia era fabricar equipamentos, por isso foi chamado HVAC, é High Voltage Equipment. Tá? Então a ideia, quando a gente abriu a empresa, é fabricar equipamento, só que fabricar equipamento é muito difícil. É muito caro, difícil e tudo que há de ruim, entendeu? Então a gente começou a fabricar lá, em 2012, divisores de tensão. Então basicamente eu só fabricava divisor. Tem até um perdido aí na empresa que foi o primeiro protótipo, que até o Luan usa às vezes de vez em quando para calibração, que é o primeiro protótipo que a gente fez. Então o primeiro ano a gente só vendeu divisor de tensão. No segundo ano a gente não vendeu nada. Aí no terceiro ano a gente começou a fazer uns painéis de automação. Aí só no quarto ano da empresa a gente juntou um dinheirinho, a partir de serviço, e a gente desenvolveu o primeiro protótipo de gerador de impulso. Esse primeiro protótipo foi feito lá, em parceria com o laboratório de alta tensão, a gente tinha um contrato com eles, e aí o laboratório cedeu algumas peças para a gente, capacitores, que são os ensinos ali, tá? São os capacitores de carregamento, cedeu o divisor que eles tinham e as caixas de disparo, que são os centelhadores. O laboratório cedeu esses 3 componentes para a gente e falou, monta o resto. Tinha um dinheiro guardado, a gente montou o painel de automação e fez toda a parte estrutural mecânica do projeto. Tá? Então, na época, a gente montou o equipamento com 2 pessoas, entendeu? Eu e mais um cara. Aí, beleza, só que era um protótipo, parte dos equipamentos quem deu foi o impressor, foi o laboratório, e foi assim. Com esse protótipo, a gente vendeu o primeiro gerador de impulso, que foi para a Zaba. Tá? Nesse equipamento, a gente já tentou fazer tudo. Então a gente não comprou divisor, a gente não comprou caixinha de disparo, a gente não comprou capacitor. A gente resolveu fazer tudo. Resultado da história. A gente teve bastante dificuldade porque o cliente comprou nosso equipamento no contrato final, ou seja, a gente tinha data para entregar, a gente não poderia atrasar a data de entrega e a gente tinha que desenvolver várias coisas que a gente não tinha feito. Então o primeiro desafio, capacitor, que é o que eu vou explicar para vocês. A gente fez que lá na Siemens para a gente desenvolver o fornecimento da Siemens do capacitor. Resistores, a gente importou tudo dos Estados Unidos, é uma fortuna nos resistores, mas o que a gente tinha. Caixa de disparo, a gente desenvolveu interno, contratamos uma empresa, essa empresa auxiliou a gente, fez caixa de disparo, até hoje, né, Rodrigo? Então, sem documentação, você está aceitando a documentação dela, mas até então, até as caixinhas de disparo estavam de vez em quando dando nos pau por falta de documentação interna. E divisor de tensão, que o primeiro que a gente fez com tecnologia interna, deu super certo. E aí os próximos que a gente resolveu desenvolver, economizar a grana, começou a dar um monte de pau. Aí eu vou explicar o porquê para vocês desse bastante problema. Então o primeiro divisor que a gente fez, com tecnologia nossa, bobinando o resistor na mão, não era bobinado no torno, era bobinado na mão, ele fez uma blindagem secundária natural. A geometria do equipamento fez uma blindagem secundária natural e a gente conseguiu um ótimo desempenho em campo. Daí para frente a gente resolveu começar a economizar dinheiro e aí, economia na base da porcaria começou a dar bastante problema. Bom, saindo daquele produto que ele era baseado em tubo de PVC, de não fazer pintura epóxi, negócio meio torto, coluna torta, um monte de problema mecânico, para o equipamento que vocês estão vendo agora. Tá? Vocês talvez não tenham experiência em outros equipamentos, acho que ninguém aqui nunca operou um gerador de impulso, mas só para explicar para vocês que eu já operei de vários outros concorrentes nossos, hoje o nosso equipamento está em nível de automação melhor do que os outros concorrentes, em nível de acabamento melhor do que os nossos concorrentes, em nível de estrutura a gente ainda deve um pouquinho. Deve um pouquinho porque a matriz de fornecimento internacional de fibra de vidro hoje é melhor do que a nacional. Então se a China produz fibra de vidro melhor que a gente vai começar a trazer fibra de vidro de lá, entendeu? Mas é justamente para a gente ter o melhor produto em nível mundial. O que é um gerador de impulso? Tá? Acabou o contexto histórico, vou trazer a realidade para vocês. Ele é um simulador de descarga atmosférica e manobras de redes. Tá bom? Então o que ele faz? Ele simula uma descarga atmosférica direta, nesse nível de tensão não. Uma descarga atmosférica direta tem entre 4 milhões e 8 milhões de volts, mais ou menos. Podendo chegar até mais dependendo da altitude, nível de solo, tem várias características, mas entre 4 e 8 milhões de volts. Esse cara só chega a 300 kV. Ou seja, a gente está falando de 4 a 5% de uma nuvem realmente caindo. Tá, então, mas o que ele está simulando então? Ele está simulando o que a gente chama de descarga induzida na rede de distribuição. Então, uma descarga direta vai ter nesses 4 milhões de volts.
Uma descarga induzida é o quê? Quando o raio cai próximo, parte dessa energia é absorvida pela rede de distribuição. Ou parte, por exemplo, se cai aqui no prédio, parte da energia é transferida para a rede de distribuição ali do lado, dá uma sobretensão nessa rede, essa energia parcialmente é absorvida pelo para-raio e o resto da energia toda ela é distribuída pelos componentes. Transformadores, cabos, isoladores, chave seccionadora, disjuntores, a tomada da sua casa. Então parte dessa energia vai para a tomada da sua casa também, tá? Para a tomada da sua casa a gente faz em tensões até 40 kV, tá bom? É bem mais baixo, não é esses caras aí, são geradores pequenininhos, tá? Então para a geladeira da sua casa, fogão da sua casa, a gente tem geradores de 8 a 40 kV. Esse gerador é para a rede de distribuição. A gente está falando a nível de alimentador. Nível de alimentador, a gente está falando de equipamentos da classe 15 kV, 2536 no Brasil, até 40.5 na China e Chile. Chile, quilômetro 40.5. Então esse gerador, ele carrega até 300 kV, tá? Vou explicar como ele carrega nisso. E ele descarrega de forma sincronizada. Quando ele descarrega de forma sincronizada, por norma a gente tem um pulso que é muito rápido a subida, em torno de 1 microsegundo, tá? É muito rápido. Você pisca em torno de uns 12 milissegundos, então é bem mais rápido que a sua piscada. E um tempo de cauda em torno de 50 microsegundos. Tá ganhando por que isso? A característica de descargas atmosféricas é subida rápida, cauda longa, tá bom? Mas ela tem 1.250 de cauda? Não, isso depende muito da característica do solo, da quantidade de partícula no meio. Então a descarga atmosférica real, ela tem tempo de subida rápida, cauda longa, mas não segue esse padrão. Esse padrão de tempo foi definido por fabricante, no caso a Refler que definiu esse padrão de tempo. Beleza? Então tá bom. Então aqui eu vou estimular pequenas descargas atmosféricas ou descargas induzidas. Os geradores maiores, eu estou falando de 1 milhão de volts em diante, também simulam um efeito de descarga de manobra. O que é descarga de manobra, gente? As linhas são grandes acumuladores de energia, linhas de transmissão e linhas de distribuição longas. São acumuladores de energia. É igual uma bola, ela acumula energia. Então você carrega essa energia fica acumulada. Toda vez que você tem uma manobra de ligar e desligar, essa energia é transferida para os equipamentos de subestação. Isso acontece na distribuição? Não. Isso acontece só em transmissão, onde as linhas são muito longas, 300, 400 km em diante, e você tem um efeito capacitivo de acumulação de carga. Aí toda vez que você manobra essa linha, essa carga acumulada na linha de transmissão é transferida para a subestação. Só que não é esses geradores, são geradores maiores, aí as frentes e caudas são um pouquinho diferentes. Então agora eu vou explicar como que funciona o equipamento. Tá, Guilherme, chega 300 kV, mas eu sou alimentado por uma tomada? Sim, porque a gente demora quase 1 minuto para carregar e eu descarrego em microsegundos, tá? Beleza? Agora vamos explicar, pode entrar, gente, tá ligado, tá? Vamos pegar. A foto. Vai entrando, gente. Vem mais perto. Os baixinhos vão mais pra frente, entendeu? Priscila, Carol, Samara. Legal. Como que funciona? A gente pega a alimentação da fábrica, na tomada 220 volts mais terra e alimenta o painel. A alimentação vai entrar nesse trafo de isolação. Por que um trafo de isolação? Porque quando você simula uma descarga atmosférica, o nível de terra, o que é zero, flutua, tá? Primeiro que não existe terra perfeita, todo aterramento tem uma resistividade própria de solo. Quando você descarrega muita energia nele, ele flutua. E aí pode acontecer um efeito chamado black flashover, que é quando o pulso bate, parte da energia refratada. E essa energia refratada vai para a sua tomada da sua casa. Então muitas vezes quando queima as coisas da sua casa porque cai um raio, não é porque caiu o raio e entrou na tomada. Esse raio caiu, foi para o plano de terra, essa energia acumulada de terra abriu um arco subsequente para a tomada da sua casa e aí queimou tudo. Entendeu? Então é o que a gente chama de efeito de black flashover. Aí cai,
Pensa que é um pulso, uma onda trafegante, igual a onda do mar, ela bate e parte dessa energia refratada. Essa é a energia refratada que queima as coisas, tá bom? Então a gente usa um trafo de isolação para quê? Se acontecer uma reflexão de onda, esse trafo queima e não queima nos dispositivos, tá bom? Então ele é um trafo de isolação e ele tem isolação galvânica entre o enrolamento primário e secundário. A energia entrou, ele vai parar nos meus contatores normais, são contatores igual o disjuntor de sua casa, e contatores são contatores seguros, que a gente supervisiona esses contatores. Todo equipamento ele é controlado por um CLP, tá? CLP de marca comum. O que é um CLP, Guilherme? Não sei o que é um CLP. CLP é um computador lógico programável, tá? Ele é um computador igual ao de sua casa, só que ele permite ter portas de entrada e saída. Então você pode falar, cara, acende a luz, apaga a luz, abre o contator, fecha o contator, ou qual que é a energia que está passando. Então você tem acesso a essas variáveis. Não é igual o computador de sua casa que faz uma caixa preta. Isso aqui é uma caixa aberta. Então você consegue mandar comandos para ele e receber comandos dele. A gente programa esse cara em texto estruturado, não é ladder, tá? Muita gente programa no CLP em ladder, a gente programa em texto estruturado. E esse cara é o, assim, o comando central, beleza? Ele vai comandar o quê? Um inversor de frequência. O que é um inversor de frequência? Ele é basicamente um variador de tensão. Ele vai subir até 60 Hz, que é a frequência da nossa rede, e vai excitar a tensão nesse transformador elevador, tá? Então, o CLP manda uma linha de comando para esse cara, avisando, se prepara, suba até 60 Hz, que é a frequência nossa de trabalho, e vai dando pequenos degrauzinhos de tensão para essa fonte. Sai dele, passa por um filtro, que é um filtro alisador, para deixar o negócio bonitinho, e do filtro ele entra nessa fonte. O que essa fonte faz? Pega 220 volts e transforma em 70 kV. Vocês vão lembrar lá do ensino médio o que é um transformador, relação entre espiras, sai 220 volts até 70 kV. A minha potência é mantida, mas minha corrente cai bastante. Cheguei em 70 kV, passo por um diodo retificador, tá? Um retificador meia onda. Eu vou transformar a corrente alternada através do diodo em corrente contínua. Bom? Corrente alternada, corrente contínua. Essa corrente contínua vai ser limitada por um resistor azul que está horizontal ali e vai carregar capacitores. São acumuladores de tensão. Então a gente vai acumular tensões nesses capacitores de forma paralelizada. Então a corrente vem aqui desse CC, passa por esse resistor limitador e carrega nos capacitores em paralelo. Esses aqui são outros resistores também limitadores, então eu carrego tudo em paralelo. Beleza? Chego na tensão de referência CC que eu quero. Essa caixinha, que é o disparador, vai gerar uma centelha. E essa centelha vai disparar todos os outros estágios. Então ele dispara o primeiro estágio aqui. Tá bom? Por proximidade elétrica, vai aparecer uma sobretensão aqui. E depois vai aparecer uma sobretensão aqui em torno de nanosegundos. E eles vão descarregar de forma sincronizada. Então eu carrego, demora 1 minuto para carregar e descarrega em microsegundos. Beleza? Então é um gerador que a gente chama de Werner, que você carrega em paralelo e descarrega em série. Tá? Carreguei em paralelo, descarreguei sincronizado. A tensão aqui dobra para cá e aumenta mais uma vez para cá. Então eu carrego 100 kV e descarrego até 300. Aqui atrás tem resistores de forma de onda, que vão ajustar a cauda da onda, do impulso. E ali é um resistor que vai limitar o tempo de subida da minha onda. Então quando eu começo a descarregar meu gerador, aquele resistor limita a velocidade com que ele consegue descarregar. Tá bom? Ele é só como se fosse um freio, entendeu? É um elemento de perda. Legal? Descarreguei, aqui é o meu divisor de tensão. Ou seja, é como eu meço alta tensão. Eu consigo chegar com o osciloscópio e medir 300 mil volts direto? Não. O osciloscópio aguenta no máximo 40 volts pico a pico. O meu multímetro lê 300 kV? Não. Então tem que abaixar essa tensão. Então a gente faz um divisor onde proporcionalmente a cada 300 kV eu vou ter 40 volts de pico entrando no meu cabo coaxial. Então é um elemento de relação, entendeu? Por exemplo, quando você vê o velocímetro do seu carro, você não está vendo velocidade. Você está vendo o efeito de uma mola frente a um dínamo ou um dinamômetro. Tá? Então o efeito que você está vendo. Aqui é a mesma coisa. A roda está lá girando, lá mostrando que tem 120 por hora. A gente altamente preciso e de alta frequência. Joga para o osciloscópio, tá? Aqui dentro do painel.
O oscilógrafo passa por casadores de impedância. O cabo ele tem uma impedância natural de 50 ohms, a gente casa essa impedância, aplica um filtro de alta frequência e joga dentro do oscilógrafo, onde a gente vai ter a forma de onda capturada. O software que roda no computador, além de falar com o CLP e falar com o inversor, ele fala com o osciloscópio também e controla tudo isso. Então a interface para o usuário final vocês vão ver super fácil. Qualquer um consegue operar. Fora isso, o que tem aqui dentro? O que tem nosso aqui da Gavex aqui? Transdutores, tá? O que esses transdutores fazem? Definem qual que é a distância das esferas, tanto do gerador quanto do corte, e define a tensão de retorno para mim de carregamento do capacitor. Antigamente a gente comprava esses transdutores, eles davam muito pau, queimavam direto. Aí a gente resolveu fabricar essas caixinhas brancas, né? Quem fabrica, né, Rafinha? E tem as caixas de disparo, que são comandos óticos. É uma caixa que você recebe só um pulso de 24 VDC nele, e ele sincronizado converte esse pulso num gate ótico. Esse gate ótico vai mandar o sinal para a caixinha lá, a caixinha vai preparar, ela se prepara, ela demora 3 segundos para se preparar, e depois ela dá uma centelha que pode chegar a quantos kV, Rodrigo? Os 30 kV. De 30 a 60 kV ela está aprovada. Então carrega a parte de 4 volts na bateria dela e ela dá um pulso bem rápido de 30 kV, comandado por esse controlador óptico, tá bom? E o que mais tem aqui? Um driver para motor de passo, porque eu preciso de muita precisão na distância dessas calotas. Então é uma coisa que a gente apoiou muito no passado, porque essas calotas não davam precisão. E aí, sem precisão, eu não consigo fazer nada. Beleza? Outra coisa que a gente apoiou muito também é as caixinhas direto dava pau. Entendeu? Então, caixinha não dispara. Vai dar problema com o cliente. Não tem ajuste mecânico adequado. Vou ter problema com o cliente. O resto, poucas vezes deu pau, tá? Depois do primeiro que a gente fez. Primeiro, bastante coisa deu pau. Beleza? Vamos para a operação agora. O software pode vir bem mais bem aqui, ó. Aqui, pertinho. O software ele tem uma tela de configuração, chama geral. A tela de configuração geral é o tipo de osciloscópio que a gente está usando, RTB, RTH. Antigamente a gente usou os osciloscópios da Tektronix. E talvez a gente mude um dia ou outro para o osciloscópio da Pico, mas tem várias bibliotecas permitidas para você poder configurar. Aqui é a relação do divisor, então quantos kVs lá tornam volts aqui dentro do osciloscópio. Então aqui que você escolhe essa relação do divisor. Isso aí tem que ser medido e calibrado. E como você vai medir a corrente? No momento que você dá o pulso de tensão, você tem que medir a corrente que passa pelo objeto sob teste. A gente pode usar desde um shunt puramente resistivo até um TC de alta frequência. Não é um transformador de corrente comum, é um transformador de corrente de alta frequência. Aqui é o tipo onde você vai salvar os arquivos no logo da empresa. A gente tem uma tela também de administrador, onde a gente vai deixar qual que é a tensão que começa o estágio, a tensão máxima desse gerador, quantidade de estágios. Por quê? Porque a gente quer reaproveitar esse software para vários equipamentos. Então a gente deixa uma tela aqui. Se a gente vai mostrar essas informações para o usuário ou não, se a gente vai habilitar outros comandos, como comando só de aquisição, comando de corrente e alguns coeficientes do gerador que a gente usa para velocidade de controle. Tá? O que mais tem aqui? Curvas de distância versus tensão. O que é isso, Guilherme? É quanto da distância da minha calota eu vou conseguir disparar no gerador. Quanto mais eu afasto a calota do gerador, mais tensão eu preciso para romper o de elétrico, que é o ar. Beleza? Isso é a capacidade de isolação do ar no natural. Então a gente faz uma curva aqui, que é praticamente uma reta, que corrige a tensão que eu estou carregando no meu gerador versus a distância esperada dele. Isso tanto para o gerador quanto para o módulo de corte. Então a gente faz isso aqui porque facilita a vida do operador. E aqui tem uma tela de aferição para a empresa de calibração aferir se o nosso equipamento está certo ou está errado. Na verdade isso aqui é para aferir se o software está certo ou está errado, tá bom? Em laboratório a gente pode cadastrar os equipamentos sobre teste, tá?
Vou ter um cadastro aqui comum aqui para vocês. O classe 36kV, 00, 1, 2, cadastrar o equipamento depois para a gente salvar o relatório. Posso cadastrar instrumentos também e o IP deles, geralmente cadastra só uma vez. Aqui eu posso cadastrar outros clientes, fornecedores para aparecer no relatório. Tem uma tela de análise que eu já vou mostrar e a tela de ensaio, que é essa aqui. Toda vez que eu ligo a tela de ensaio, ele vai me mostrar como está o status dos meus equipamentos, se o painel está ligado ou desligado, se o CLP está comunicando ou não, se o osciloscópio está comunicando ou não. Toda vez que eu faço a primeira ligação, o inversor está desconectado, está desativado. Eu vou desligar o painel aqui para vocês verem. Então ele vai desligar o painel. Daqui a uns 10, 15 segundos o inversor vai desligar também. Ele tem um acumulador ali, tem um capacitor que vai desligar ele. Mas ele ainda continua supervisionando fins de curso e porta, a parte de segurança. Beleza? Toda vez que eu ligo o equipamento, o que ele vai fazer? Ele vai zerar. Vocês ouviram o estralinho? Ele zerou o disparador. Vai zerar a distância das esferas, vai achar um novo ponto de zero. Lembra que a distância da esfera é muito importante para a gente. A gente precisa ter precisão dela. A gente precisa ter precisão de 0,3 milímetros. Tá bom? Então a gente precisa zerar esse meu contador da minha régua potenciométrica e afastar ele tudo de novo. Então ele zera o gerador, zera o módulo de corte, e na hora que o módulo de corte vai para a distância máxima, ele vai liberar o botão para mim. Então esses parâmetros estão travados por enquanto, até ele fazer todo o reset do equipamento. Tá? Demora em torno de uns 10, 15 segundos aí para cada função se resetar. Tá? Então vai demorar mais ou menos 1 minuto e pouquinho para ele se resetar. Beleza? Zerou, abriu, está abrindo o módulo de corte. Tá? O que eu estou supervisionando aqui? A tensão que eu quero aplicar, falei 95kV. Chamei uma distância. De acordo com, lembra daquela regrinha de curva versus distância? Eu chamo essa distância, ela me dá uma distância aqui. E eu vou dar o quê? Um impulso pleno, polaridade negativa. Ah, Guilherme, eu quero aplicar polaridade positiva aqui, de acordo com a norma. Isso aqui é padrão de norma de tráfego, tá? Ah, eu quero aplicar um impulso positivo. Só tiro o checkbox, o diodo vai girar e vai parar na posição positiva, tá? Ah, não, Guilherme, quero ficar no negativo mesmo. Ele vai girar de novo. Legal. Vou aplicar 95kV agora. Então basicamente o NBI da maioria dos transformadores classe 15 é 95kV. Você escreve 95kV e aperta play. O que o equipamento vai fazer? Ele já verificou todas as instâncias, já está tudo seguro, já verificou os equipamentos de segurança, habilitou o contador de saída e vai falar para o inversor, suba até 60 Hz. Subiu. E já está subindo tensão aqui em 220 volts. Ele está carregando os capacitores a 35, 45, 50 kV e está indo. Ele vai chegar em 95 kV, vai mandar o inversor estabilizar e vai dar um gap para a caixinha de disparo. Chegou nos 90 kV, parou. Se tudo corre bem, o que acontece? Eu capturo minha forma de onda automática do osciloscópio e já calculo a tensão máxima. Meu tempo de frente e cauda. O que é tempo de frente? É o tempo que essa forma de onda demora para escalar. Tem uma regra na norma, mas ela pode demorar de 0,84 microsegundos a 1,5 microsegundos, 56. Então tem uma regra que eu acho que eles chamam de tempo perto de 30%, tempo perto de 90%, traço uma reta e calculo o meu tempo de frente. Que é mais ou menos quanto tempo ele demora para subir até o valor máximo. E o tempo que ele demora para chegar na forma de meia onda. Então se eu apliquei 68, quanto tempo demorou para chegar perto dos 34 kV aqui de novo? Vai estar mais ou menos aqui, você desconta esse intervalo de tempo aqui, vai dar perto dos 53.
Vamos fazer a continha aqui, ó, que está perto de 34, está no 60 micro, menos 8 microsegundos, em torno de 52, 53, tá bom? Legal? Fiz isso, acho o meu equipamento que eu acabei de cadastrar, faço uma descrição, por exemplo, reduzido, 70 kV. Salva a forma de onda. Legal, agora eu quero aplicar mais. Vou aplicar 125 kV. Você põe 125, chama a distância, ele vai ajustar sozinho para você. Legal? Você aperta play. Pô, Guilherme, mas é muito simples. Por que os nossos clientes apanham tanto, entendeu? Porque se essa distância não está legal, se a caixinha que a bateria descarregou, você não consegue fazer isso. Entendeu? Não consegue. Então às vezes está chovendo, mudou muito a temperatura, você tem que variar um pouquinho essa distância, um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, você tem que ter essa sensibilidade. Saber, nem sempre essa distância ela está escrita em pedra, entendeu? Está menos 2 graus aqui em Itajubá, 45 lá em Cuiabá, essa distância varia um pouquinho porque a pressão do ar varia um pouquinho. Legal? Então, como ela varia um pouquinho, você tem que ajustar. Legal, cliquei 120 kV, veio só 30. O que está acontecendo, Guilherme? Essa distância está muito longa, tá? Fiz isso de propósito, ela está maior do que eu deveria. Então você tem que vir aqui, ó. Ele está medindo 14,93, eu vou pôr 14 aqui, ó. Legal. Vou apertar play de novo. Ele vai subir de novo e aí vamos ver se todos os estágios, os 3 estágios vão disparar. Essa é a condição natural que a gente espera. Que se estão todos os estágios conectados, os 3 estágios têm que disparar de forma sincronizada. Tá bom? Lógico, o cliente pode mexer, resolver limpar a esfera, mexer na esfera, descalibrar o equipamento inteiro e é bem complicado. Então as esferas elas têm que estar altamente calibradas, ou seja, elas têm que estar na mesma distância, perfeitamente na mesma distância entre elas. Então se eu tenho um problema de fabricação, a esfera fica torta, fica mal posicionada, eu não consigo operar o equipamento. Legal, consegui disparar agora, veio 90 kV. Pô, Guilherme, mas você está aplicando 125, está vindo 90, o que é isso? Isso são as perdas naturais que o equipamento tem, tá? Então, o equipamento ele tem uma perda dos resistores e uma absorção de energia do capacitor. Tem um capacitor dentro do divisor, o pessoal da mecânica conhece bem, soldou bastante. Esse capacitor que ajuda a segurar a cauda do gerador. Ajuda na frente, ajuda a segurar a cauda e ajuda a alisar também a forma de onda. Então se você vê uma forma de onda de outros concorrentes nossos ou de outros fabricantes, você vai ver que ela não fica bonita assim. É uma roideira. Mas isso tem um preço a ser pago, que é você perder um pouquinho de rendimento. Então, beleza, eu quero fazer 125 kV agora. Eu acho que estou 186. Vou mandar calcular. Acho que vai ser um pouquinho menos. Vamos tentar fazer esse exercício. Agora eu vou subir mais tensão. Vou subir até 186 kV dos 300. Vocês vão começar a ouvir até um coronazinha da fonte agora. Isso é um inversor subindo. Tensão. Um estralinho ou outro é corona. Legal? E aí beleza, veio 142 kV agora. Ah, Guilherme, posso explicar mais? Poder até pode, mas eu acho que o TP não vai aguentar. O TP é de 150, tá? kV. Então, o que a gente leu aqui? Tensão, tempo de frente, tempo de cauda, corrente. E também o equipamento faz o que a gente chama de coeficiente de oscilação, ou overshoot, que é o cálculo do coeficiente beta. Então ele faz um cálculo automático aqui, o que seria a onda teórica
e a onda aquisitada. Aqui é o valor pleno, 140 kV. Salvei. Legal? Agora vamos mudar um impulso cortado aí. A gente vai chamar agora, em vez de pleno, a gente vai chamar impulso cortado, né? Calcular novamente a distância. A gente viu que, acho que era 10, estava legal? Não, 125. 125. A gente viu que 14 tá bom. E aqui é 26 pontos, 26 minutos. No momento que o módulo de corte chegar nos 26 milímetros, eu posso apertar play aqui e começar o teste. Legal? Toda vez que acaba o teste, vocês vão reparar que a esfera vai lá e bate no resistor. Por que ela faz isso? Ela garante que todos os capacitores foram descarregados e está seguro para você lá e meter a mão. Entendeu? De qualquer forma, é sempre bom chegar com a vara de aterramento e relar no capacitor. Eu quase morri porque eu não fiz isso. Tá? Estava montando equipamento, o resistor ficou... Pedi para o pessoal limpar o laboratório, o resistor ficou torto. Tá? A vara subiu, não bateu no resistor. Entendeu? O idiota foi lá e meteu a mão no resistor. Tomei uns 20, 30 kV para ficar esperto. Desmaiei, quase fui pro saco. Então assim, alta tensão não é para ter medo, é para ter respeito. Entendeu? Respeito e conhecer o que você está fazendo. Acabou o teste, pega a vara, bate nos pontos energizados. Tá bom? Beleza. Agora vamos aplicar mais uma vez o 125 kV. Agora eu chamei os cortados. Então o software reconhece que tem o cortado aqui, ele vai mudar a metodologia de cálculo. A rampa de carregamento é exatamente a mesma coisa. Só que o que vai acontecer agora? Na hora que eu mandar disparar o gerador, em torno de 4 microsegundos. 4 microsegundos depois, a outra caixinha vai jogar uma centelha. Então ele tem que ser altamente preciso para que em 4 microsegundos depois, essa outra caixinha gere 30 kV a mais e faça o ar romper. Se eu não tiver na distância adequada, se essa caixinha não estiver sincronizada, eu não consigo fazer que esse disparo seja totalmente sincronizado. Vocês veem que o estralo até muda de som, né? Porque eu rompi o gerador. E 4 microsegundos depois eu cortei ele. Tá? Então eu disparei aqui 4 microsegundos, tá, gente? Essa segunda caixinha foi lá e gerou a centelha. Tá? Isso é muito difícil de fazer, tá? É muito difícil, porque mecanicamente precisa estar preciso essa distância de calota. Essas caixinhas não podem estar descarregadas, não pode ter fibra ótica corrompida. Ou seja, tem um monte de merda que o cliente pode fazer, inclusive a gente, para que isso não aconteça. Então, o que pode dar merda? O cara ajusta errado a distância do gerador, ou ajusta errado a distância do corte. Eu não consigo essa forma de onda bonita que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Pergunta, como interpretar esse gráfico? O que significa essa forma de onda, ela descer até aí perto dos 90, do menos 90 até 100 aí, e depois ela subir e continuar? O que é esperado, tá, Antônio? Boa pergunta. O que é esperado? Uma rampa de subida limpa, tá? E um corte que vá tendo a zero. A gente usa um resistor de amortecimento, por isso que ele tem essa caldinha aqui, tá? É. Na forma de onda cortada, você não vai ter muita interpretação do que está acontecendo. Só precisa que a forma de onda suba reto e corte no tempo definido. A interpretação, ela é feita entre a primeira forma de onda que a gente fez reduzida e agora, pós ensaio de impulso cortado, porque o impulso cortado ele sobressolicita o equipamento. Porque isso aqui é um estresse elétrico. A taxa de variação elétrica aqui é maior que aqui. Isso acumula tensão na bobina do transformador ou na isolação do equipamento. Então você faz os ensaios de impulso cortado para sobressolicitar ele. Mas o que é impulso cortado de fato, Guilherme? É quando o para-raio ou algum centelhador externo atua. Quando o para-raio ou um centelhador externo atua, ele vai ter essa característica de forma de onda, que é a pior efeito para o transformador, ou para o chave, isolador, etc. Então quando você faz isso, você sobressolicita ele. E quando que você compara?
Você compara depois, aplicando o impulso reduzido antes de começar o teste, com uma forma de onda plena depois do teste. Então, depois que você fez o ensaio de pulso cortado, a forma de onda não pode deformar, tanto de tensão quanto de corrente. Por exemplo, isso aqui pode ser um indicativo de começo de falha. Eu posso afirmar que isso é uma falha? Não sei. Eu vou comparar daqui a pouquinho o primeiro reduzido que a gente fez agora, esse primeiro reduzido aqui 70 kV, com esse que a gente vai aplicar agora por último. Essas duas formas de onda não podem mudar. Legal. Tá, Guilherme, mas como que eu sei se ela mudou ou não mudou? Por isso que eu estou salvando os relatórios aqui, né? Legal. Salvei as formas de onda. Eu venho aqui em análise, que é a telinha que eu pulei. Acho o objeto que a gente acabou de testar. Vou pegar as formas de onda reduzida e plena. Às vezes o cliente pede para plotar todos, tá? Mas eu vou plotar só as que não tenho cortado. O pleno, o reduzido, o pleno 140 kV, o pleno 90 kV. Clico aqui em gerar sobreposição de onda. E aí eu não posso ter deformação dessa forma de onda de 67 para a de 140. Não pode, ela não pode ter mudança, tanto de tempos de frente quanto de perfis de cauda. O que acontece? O que é um indicativo de falha? É quando ou essa onda vai a zero ou ela apresenta ruídos ao longo dela. Na corrente, mesma coisa, você não espera que as correntes variem, entendeu? Então isso aqui, ó, essa variação aqui de corrente pode ser um indicativo de começo de falha, mas eu não sei. Quando ela começa de fato a dar curto-circuito entre espiras, no caso do TPI, no mesmo dual de tempo aqui, ó, que é em torno de 10 microsegundos, eu deveria ter uma variação de tensão, eu não tenho. Então ele não falhou. Pode ser que ele esteja na beira do abismo, mas ele não falhou. Quando ele começa a falhar, essa forma de onda não fica perfeitamente sincronizada. Basicamente, uma vez que você gera isso aqui, você consegue gerar um relatório. O relatório foi padrão, a gente faz uma pré-visualização para o cliente de capa, contracapa e as formas de onda para ele. E ele pode vir aqui e salvar o relatório em PDF e Word. Beleza? Já fica com todas as formas de onda certinho. Legal? Aonde que começa a dar pau? Né? Problemas. Vamos voltar lá para o impulso cortado. Né? Se o cliente ajustar 14. Se o cliente ajustar essas distâncias de forma errada, eu não consigo fazer o ensaio. Tá, Guilherme, não entendi ainda. O que é ajustar essa forma de onda de forma errada? Eu vou colocar uma distância aqui muito longa. Vou colocar 30 milímetros, ou seja, vou deixar as calotas do modo Discord mais afastado do que ela deveria estar. Tá bom? Beleza. O que vai acontecer? É provável que eu não consiga cortar, ou corte em tempo errado. A norma define que pós-crista eu tenho de 2 a 6 microsegundos para cortar. Pode dar uma incerteza para mim. Se eu corto fora do tempo, está fora da norma. Eu não estou conseguindo reproduzir o máximo estresse elétrico no objeto, entendeu?
Então, se eu coloco a distância errada, pode ser que ele corte no tempo errado ou nem chegue a cortar. Pelo som, não cortou. Estou esperando o meu cortado aqui, ele não veio. Tá? Pô, o que acontece se eu colocar uma distância muito curta? Vai cortar antes do tempo. Aí você consegue um gráfico muito ver como é. Você vai ver. Então, se a gente usar uma distância muito curta, na hora que o pulso está fazendo a subida, ele encontra o caminho de menor rigidez elétrica, porque as calotas são muito próximas, e ele vai romper antes da hora. Então, basicamente isso. Isso é uma regrinha de 3, entendeu? Se você conseguir controlar certa distância, se as caixinhas de disparo estiverem boas, o único problema pode estar entre a cadeira e o teclado só. Entendeu? Ah, ainda cortou no tempo certo, ó, cortou em 4 micro. Beleza, vamos continuar diminuindo a distância aqui. A caixinha que o Rodrigo fez tá boa, hein? Ela cortou com 6 milímetros a mais do que... Então, só para explicar para vocês, o que é importante a caixinha estar muito boa. Porque eu tive, por exemplo, aqui 4 a 5 milímetros de folga para trabalhar. Então você pode colocar de 22 a 26 que ele vai cortar no tempo certo. Se a caixinha não estiver legal, eu vou cortar com uma distância de meio milímetro. Vocês viram que o barulho mudou, hein? Significa que provavelmente cortou na frente. Ó, forma de onda toda estranha. Então ela estava subindo tensão, não deu tempo dela chegar na crista, tá? Porque a distância que a gente está muito, muito baixa. A caixinha pode até ter disparado, mas a gente nem viu. E a forma de onda foi cortada, tá? O que acontece? Se a caixinha não estiver legal, uma das duas, ou a distância não estiver calibrada certa, eu não consigo cortar, tá bom? Eu consigo às vezes até gerar um impulso pleno, mas eu não consigo cortar a forma de onda legal. Ah, por que, Guilherme? Por que você falou que você consegue usar um impulso pleno? Porque eu posso aqui, por distância e tensão, fazer esse gerador disparar. Mas eu jamais vou conseguir sincronizar os canais. Tá bom? Então se eu diminuir aqui, está com 14 milímetros, se eu colocar 10 milímetros, você vai ver que ele vai disparar em torno de um 100 kb. Você consegue a forma de onda plena. Às vezes você não vai ajustar a tensão que você quer de forma precisa, tá bom? Mas aí você pode ficar brincando com essa distância e acertar pela distância uma tensão precisa. Então você jamais vai conseguir cortar a forma de onda. Então fazer geradores de impulso só com onda plena é muito mais fácil. Você pode mandar a subtensão, ajusta só essa distância e sucesso. Entendeu? Eu vou pôr aqui 11 milímetros. O que vai acontecer? Ele, antes de chegar em 125 kV, ele vai disparar. Então, você vai conseguir uma forma de onda plena, só que não vai dar os 95 kV que a gente estava esperando, vai dar bem menos, porque ele não vai ter conseguido carregar. Tá? Então, basicamente, o que o operador precisa saber? Qual que é a tensão versus distância que o próprio equipamento já te dá, mas ele te dá um valor de referência, você precisa às vezes dar um pequeno ajustezinho ou outro, entendeu? E verificar se as caixinhas estão disparando. Fez isso, é sucesso.
Outro ponto muito importante é ter integridade dos cabos. O que é a integridade dos cabos? Você viu, não conseguiu chegar na tensão, eu que parei o ensaio, ó, ele dá um aviso que disparou antes da hora, também te avisa, ó, cara, não cheguei na tensão de referência. Tá bom? E aí ele não deu a tensão que eu queria. Eu esperava 95, ele deu 88 pra gente. Beleza? O equipamento ele tem proteção de curto-circuito, se uma vara não cair, se a fonte jogar muita corrente, e uma proteção que a gente chama de disparo antes da hora. Que é o quê? Tipo, poxa, aconteceu antes do esperado. Por quê? Porque a distância aqui não tá legal. Beleza, pessoal? Super simples, né? Super simples. É? Perguntas? Tá, então assim, só para fechar aqui. É muito importante, lógico, ter cuidado na hora de desmontar, levar e remontar lá e calibrar lá. Porque você viu, ó, eu mexi 1 milímetro aqui e já avaliou o resultado, entendeu? Ah, como o Rodrigo fez umas caixinhas potentes de disparo, o módulo de corte pode ter uma incerteza maior. Mas um gerador, 1 milímetro aqui, 2 milímetros, fudeu minha vida. Então calotas não estão alinhadas, calotas não estão movimentando belezinha, entendeu? O potenciômetro, a régua potenciômétrica não está legal. Transdutor, viu, Rafinha? Não está linearizado, eu não consigo fazer o gerador funcionar bem. Não consigo. Tá? Não pode. Tanto que o eixo ali está totalmente travado, né? É um tubo de fibra de vidro travado, e aí tem as caixinhas lá que são autolubrificantes para isso, porque ela não pode ficar dura. Aconteceu já de quê? Em outro cliente, o tubo central estava um pouco torto, penso, entendeu? Aí estava propagando erro, estava duro pra caramba. Então na hora que o motor acionava lá embaixo, ele dava torção de eixo. Então demorava para quê? Para a última calota movimentar. A calota lá de baixo movimentava antes da última, por torção de eixo. Então a gente mudou a caixinha e tudo mais para ela ficar leve e não ter problema de torção de eixo. Se isso acontece, eu não consigo calibrar. Então teve cliente que eu tinha que fazer o quê? Eu afasto a calota e calibro ela na aproximação. Entendeu? É um puta de um trampo, é muito melhor. Você viu, eu apertei play e ele foi sozinho. Então nesse outro cliente ele demora muito mais tempo para fazer o teste. Então a mecânica ela tem que ser precisa, entendeu? Tem que estar impecável. Beleza? O controle tem que estar impecável. Então a gente não consegue ter precisão. Então o cliente vai ficar sofrendo. O transdutor não ficou legal, não vai ter precisão. Caixinha de disparo não ficou legal, não vai ter precisão. Aí não adianta vocês se fuderem aí, fazer um produto bonito, fazer um software bonito. Se alguém comete um erro aqui, o equipamento não funciona bem. É por isso que é tão importante a gente fazer, né, inspeção com o cliente, verificação aqui e tudo mais, para a gente despachar um equipamento bom para o cliente. Que ele consiga só apertar play aqui, entendeu? Legal? Estamos felizes? Bonito o disparo? Legal, então. E é isso, ó. Aí você desliga o painel. Opa, você quer um disparo positivo? Caramba, hein? Devia ter avisado antes. Resultado. Pessoal que está online, se tiver com alguma dúvida também, quiser mandar no chat, eu falo aqui pro Guilherme. Essa distância sempre tem que ser calculada pelo operador, né? Assim, o software dá ela aí, mas no ajuste no momento é o operador que vai fazer isso. Quando você calibra muito bem na fábrica, você levanta aquela curva versus distância. Mesma coisa. A única diferença é que a forma de onda do para-raio não vai ficar assim, tá? O gerador, você calibra o gerador a vazio, aí põe o para-raio, e o para-raio vai sempre olhar, vai comer esse cara. E aí você tem que ver no gráfico de corrente qualquer energia que ele absorver. Beleza? Show? Perguntas? Perguntas da... Não sei nem se eu cheguei no ponto da... Legal. Tem que processar. Então tá bom, pessoal. Era isso. Tá bom? O primeiro equipamento que a gente fez é o melhor que está no mercado até hoje. Entendeu? E espero que os outros cheguem nesse mesmo nível para a gente ter um bom desempenho.